Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui diretamente da roça em São Tomé das Letras. Nessa temporada Lifestyle, será que é assim que fala? Não sei. Bem, vocês que acompanharam aí os episódios anteriores, desde que a gente chegou aqui no nosso sítio, no nosso espaço em São Tomé das Letras, Minas Gerais, viu que foi intenso os trabalhos para transformar, para harmonizar aqui, para a gente conseguir passar essa temporada bem. E hoje vamos mostrar o resultado, os primeiros grandes resultados, principalmente da nossa casa galpão ali, né? Tô meio travado com a coluna, tô tendo que virar o corpo inteiro, mas tá bom, tá valendo. Não é fácil não, enferrujamos depois de 3 anos na estrada, voltar assim para a roça, e os trabalhos da roça são intensos. Quem aí já teve a oportunidade de morar ou mora no interior sabe que todo dia tem algum trabalhinho, ainda mais quando fica assim meio que abandonado por um tempo. É isso mesmo, não tem jeito. E aí a nossa ideia era seguir essa semana com várias coisas, mas... Não, tá osso, tá osso. Tá doendo muito as costas. Ai, papai, né? Vamos lá agora mostrar pra vocês lá como é que ficou o que a gente já fez, por enquanto. Então vamos começar essa volta por aqui, ó. Por esse jardim, que é o menor jardim que fica em frente ao nosso chalé. O tempo tá fechado hoje. A gente, por aqui, falamos que invernou, porque esfriou. Bom demais também, né? Principalmente quando estamos assim com dor, cansados das semanas aí, exaustos dos trabalhos. Tá aqui o jardim que eu falei pra vocês, ó. Conseguimos tirar todo o matinho dele. Ainda quero fazer muita coisa por aqui, refazer um cogumelo aqui de escultura. Coloquei essa luzinha, muito bacana à noite. Ela é com plaquinha solar, não precisa de fio, de nada. E tá legal, vamos ver quanto tempo dura. Mas espero que bastante. Aqui o pavê, ó. E cortou, acabou formando como um murinho só de plantas. Essas plantas são rasteiras, para vocês terem ideia, de 3 anos se transformaram numa moita. Aqui, lembra que tinha um monte de madeira? Olha a olhinha. Um monte de madeira? Bem, algumas delas estão aqui para lenha. Isso ainda tem que ser armazenado. Não deu tempo de guardar. Choveu antes. Mas depois a gente faz isso. E a Oni, para quem está perguntando como ela está nessa temporada aqui na roça, ela está amando, amando. Porque aqui tem um rio. Então ela vai sozinha, ela vai, se banha, volta, adora. Vai para lá, vai para cá, vai nos vizinhos. Tá adorando a temporada. Aqui, ó, vocês viram também que eu tirei as mudas? Vamos ver o resultado. Com essa chuvinha, parece que estão indo bem, ó. Tá tudo aqui. Até lá embaixo, né? E mais tarde vou ver se recolho mais goiaba, porque o trem aqui tá lotado de goiaba, o cheiro é intenso de goiaba. E eu peguei as dicas de vocês para não dar bicho. Então na próxima temporada a gente vai aplicar isso. Talvez agora, nem sei se dê mais tempo, né? Parece que tá no finalzinho. Vamos ver. Mas que eu vou aproveitar elas como polpa, vamos. E como doce também. Aliás, hoje a ideia era fazer para vocês um pão de beijo. Uma das receitas que eu fazia muito quando vivia aqui. Na Kombi não dava porque não tinha forno. Mas tá faltando um ingrediente que a gente vai junto lá para a cidade de São Tomé daqui a pouco para comprar o ingrediente e para enviar os adesivos. Isso mesmo. Uma das coisas que a gente queria comentar com vocês na live, que não fluiu, mas que já estamos com um monte de envelope aí pronto para enviar pelos correios. Então vamos junto para São Tomé fazer isso também hoje. Quem quiser adesivo, o kit com 2 adesivos lindos, lindos da Kombi Nômades, que vai nos ajudar na restauração da combinha,
tá disponível para vocês o kit por R$20 com envio para todo o Brasil incluso. Para comprar, vou deixar o Pix aqui em cima, combinomads@gmail.com. Lembrando que é importante, depois de você fazer o seu pagamento dos adesivos, envie um e-mail também nesse mesmo Pix, com esse combinomads@gmail.com, com o seu nome completo e endereço. E tem mais trabalho por aqui. Ai, aí papai, como diz o Fá, isso também ia virar tudo lenha, mas não deu tempo, molhou. Agora a gente precisa esperar o sol sair para secar. Quem sabe já cortar para adiantar, mas não vai ser hoje não. E aqui tá o resultado de vários dias de fogueira. Muita cinza. Agora ela esfriou de vez com a chuva. E a ideia é jogar nos pés das árvores, principalmente das frutíferas. Isso foi uma dica que um seguidor passou aqui nos comentários, que a gente pesquisou, que dá muito certo. Então logo logo a gente faz isso também. Né, Aone? Resultado da cozinha aberta. Ó. Ó os pássaros. Esse eu não sei qual que é, não. Narigão. Narigão. E aqui a ideia é seguir fazendo o fogão a lenha. Já temos até as ferragens dele. E espero que a gente consiga fazer isso antes da combinha ficar pronta. Tcharam! Era aqui que eu queria mostrar pra vocês. Vou deixar umas imagens do antes, quando chegamos aqui, pra quem não viu como tava o matagal dentro dessa casa, dessa futura casa. Vou ter no apoio agora da minha mãe, né, mãe? Olha, ganhei mais 2 mãos aqui para ajudar nos esforços. Agora a gente vai tentar juntar essa palha. Olha só como ficou aqui dentro do galpão. Olha isso. Cuidado, hein, mãe? Cuidado que aqui tá perigoso. Tem muita madeira, a gente não sabe que bicho se esconde por aqui. Ontem o druida passou aqui a máquina em tudo, baixou o mato que subiu dentro do galpão. Então agora a missão é juntar o máximo de palha, tirar a palha daqui e depois, outro dia, vamos começar a tirar as coisas. Mas pelo visto a gente vai ter que antes dar um jeito nos marimbondo. Tem muito marimbondo em vários cantinhos aqui. Tirar esses lixos também. Ai, papai, viu? Olha só quanta coisa. Aqui tava lotado dos galhos de uma planta que era muito bonita. Quero até colocar novamente. Esse é um pergolato suspenso. E para quem não sabe, essas construções somos nós mesmos que planejamos e construímos com a força e a ajuda de outras pessoas. Então isso tudo é nós que fazemos. E não há garantias, como eu falo. Aqui, olha só isso. Nossa. Aqui é a sala. Ela é um nível mais baixo. Cavamos muito para dar esse desnível. E, infelizmente, algumas coisas se perderam, porque muito tempo, né? Aqui são técnicas de hiperadobe que a gente fala.
que é uma técnica de construção com um saco, parecido com um saco de cebola, mas é um saco próprio para construção, para bioconstrução. Aqui tem uma parede que é de cobre. São várias técnicas que a gente utilizava aqui nessa construção, que são técnicas mais naturais, com menos custo e com os materiais que temos disponível. Então aqui é uma parede de cobre. A ideia é subir, terminar essas paredes de terra e compartilhar com vocês essas técnicas. Aí, conforme a gente vai fazendo cada parede, vamos explicando melhor. Pra quem acha que ela não aguenta, ó. Ai, não. Não, e aqui tá sem o acabamento, né? E olha que choveu bem e tudo mais, e não perdemos não, esse comecinho, né? Mudou bastante, não mudou, galera? Nossa, agora sim, com o ambiente harmonizado, a gente consegue trabalhar, né? E é por isso que já estamos com alguns materiais aqui. Muita coisa chegou, né? É, fazer o contrapiso, né? Aham, que aí a gente consegue andar e não ter mais esse problema, né? De subir o mato aqui, né? Crescer. Então a gente vai pôr um ponto final, vamos fazer esse piso todo aqui. Aqui atrás também é uma parede de terra. Embaixo a gente chama de cordwood, ou parede de toquinhos, que foi o resto das madeiras da obra. Olha que legal. Tem que invernizar eles, né? Aham, a gente vai dar um talento agora. Essa parte é a famosa e antiga parede de taipa, ou bambu a pique, pau a pique, né? E tá aí, ó, firme e forte. Só não tá acabada. Ali embaixo é boa, né? Ali em cima usamos algumas garrafas para dar uma iluminação, fica bem legal. E essa é a primeira parte da transformação, que é harmonizar o espaço que você chega para viver, que é você limpar a área que você vai trabalhar. Isso em qualquer lugar é válido, né? Tanto pelas energias, para quem acredita, quanto pelo espaço que dá, né? E pela segurança. Lembrando que a gente tá aqui e pode ter alguns bichinhos não agradáveis aí para se conviver. As madeiras que estavam aqui, elas passaram para lá. E essas são as telhas que voou daqui. Em 2023 deu um vendaval aqui que destelhou muitas casas em São Tomé. É, e a Inclusive nossa a nossa. também. Ah, E nesse momento a gente estava na estrada, eu lembro que foi um baque, assim, para nós, sabe? Perder tanto o que a gente investiu com tanto esforço, tanto trabalho. Mas é isso, a gente, no momento agora, estamos tentando parcerias com telhas para conseguir cobrir novamente essa parte. É uma parte muito cara de uma construção, é o telhado. Eu acho que é a parte mais cara. Então, vamos ver se a gente consegue. Fiquem na torcida. Aliás, falando em parceria, nos próximos vídeos vai estar chegando duas parcerias muito legais, tanto para nós quanto para vocês aí de casa. Então esperem e verás. oi, Aninha. Bebezão. Acho que... Ah, bora mostrar um pouquinho da parte da futura horta. Que falaram, fazem uma hortinha. Porque não é só planta decorativa, não. As flores são muito bonitas, atraem os pássaros. Mas claro que a gente quer plantar comida também. Principalmente temperinhos, coisas pra gente ter na mão. Porque aqui estamos a 12 quilômetros da cidade. Estamos meio que isolados, né? A Oninha ali só cheirando as telhas. Essas telhas é o que sobrou ali do chalezinho. Então vamos utilizar também. E olha só o negócio do fogão a lenha que eu falei pra vocês. Chega até a estar enferrujado. Vamos ver se a gente consegue recuperar ele para utilizar.
Aqui vai ser a futura piscina. Vamos ver. Um dia sai. Dá pra imaginar que isso daqui vai ser uma piscina? Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai dar tempo de tudo no mundo antes de alguma grande aventura aí. É. E aqui já é a parte da comunidade daqui pra frente. Aqui é a ducha, uma ducha que era em espiral de bambu. Tá funcionando ainda, então dá pra gente colocar ela de novo ativa, né? Só fazer umas paredinhas ali. Aqui já demos uma roçada. Já aparece alguma coisa. Tem uma cúrcuma ali. Acho que é cúrcuma, não sei. Aqui tem um alecrim. Aqui tem até figo. Olha só. Resistido. Resistiu. Tem mandioca, tem goiaba também. Tem as bananeiras ali. Tem aquela cana ali que é doce, doce. Parece que tem mel. Cadê a cana? Ah, tá ali, ó. Olha o tamanhão da cana. E o resto aí dessas moitas é o que isso daí? Ali. Cidreira, né? Cidreira e citronela. Exato. Tem um cítrico ali. Uhum. Tangerina, limão. Ou mexerique limão. Ah, eu falo um cítrico para não errar. Esse alecrim foi uma das primeiras coisas que plantamos aqui. E ele tá lindo, ó. Tá quase do tamanho, não. Tá aqui, ó, no druida. Também sou pequenininho, né? Quanto você mede, Fá? 1,75 no máximo. 1,75? E pra quem não sabe, eu costumava fazer muitas mudas de alecrim e vou ensinar vocês. Existem várias formas de fazer muda do pé de alecrim, assim, mas eu faço uma muito simples que dá muito certo. Que eu deito, ó, esse daqui, esse pedacinho, é um galho que eu deitei, não quebrei, tá? Não tirei ele da mãe, né? Vou falar assim, dessa toiceira grande de alecrim. Eu apenas deitei ele, às vezes dá até um estalinho assim, mas parece que ele já desce naturalmente, ó, para se encostar no chão. Então deitei, cobri de terra, aqui deixo uns 20 dias, até posso desenterrar para ver se já deu raizinha, se não deu raizinha, cubro de novo. Aqui no caso faz poucos dias, então eu nem vou fazer isso. Mais para frente eu mostro o resultado para vocês. E eu posso baixar outra assim e fazer a mesma coisa, ó. Acho que já deu para entender, né? E vou fazer em torno dele todo, porque eu consigo dar força depois, porque essas mudas vão sair daqui, o pé vai ter mais força aqui para cima e deixar mais limpinho aqui embaixo. Então muita muda de alecrim vai sair daqui. E olha que gracinha, gente, a florzinha do alecrim. É roxinha. E mais uma coisa, para quem não sabe, o alecrim é da alegria, né, Fá? É, dá alegria. Aham. Diz que é bom inspirar o cheirinho dele assim, né? Sentir o cheirinho. Ah, dá uma energia. É. Tem quem fale que o alecrim só pode botar a mão o dono dele. Mas aí eu não sei, né? Cada um tem uma crença, né? Já ouvi falar isso também. O alecrim, quem é o dono, que põe a mão. Mas aqui todos são donos, então todo mundo põe a mão. Ai, é tão gostoso chegar assim, ó, e mexer. Você fazendo assim nele já dá pra sentir o cheiro, né? É, poxa. Mostrou outra coisa pra vocês que me perguntaram também, ó. A água de vocês vem da onde? Da nascente, baby. Água pura, pura, natural. Não tem cloro, não tem nada. Bom demais, No né? máximo uma fuligenzinha por causa da chuva. Mas não mata não. Um barrinho, Ela engorda. Se não mata, engorda. mas tem um filtro lá na caixa d'água. Tem um filtro. Tem um filtro industrial antes de chegar na caixa d'água. E aí a caixa d'água distribui para todo mundo.
São 15 mil litros, se não me engano, né? Que aí fica melhor, né? Só bota uma mangueira lá na nascente. Senão cada um colocar uma mangueira e fica muito feio lá em cima até. Aí uma mangueira vai para uma caixa e da caixa vai para todo mundo. Melhor. E todo mundo que o Druida tá falando também conta com os vizinhos. A Rafa e o Lincoln, os vizinhos daqui que ainda não conheço. E a Pri. Tem também as outras casas, que é da Lê, da Nádia, da Karen. Mas isso é uma coisa que a gente ainda tem que conversar. Nesse momento, apenas a Pri tá aqui, né? Sim, só a Pri mora aqui. A Letícia com o marido, o Léo e a Luz Maria também morava, mas voltaram para a cidade para trabalhar lá no hostel. Acho que eles abriram alguma coisa, uma hospedagem, se não me engano. E agora quem fica aqui, só nós dois e a Pri. E aí a galera ficou muito aí, deu muito hater aí por causa disso, né? Ah, mas cadê a galera da comunidade? Deixou todo mundo aí no mato, não sei o quê. Mas é só a Pri, gente, não tem como, né? Olha só o tamanho desse trem. Não dá conta de fazer esse trem todo. São 23 mil metros, né? É 8 mil metros quadrados só de floresta. E fora isso, a pessoa, para viver assim no interior, todos vieram de cidades grandes, como a Pri, como eu, como a Lê. Viemos da capital, de São Paulo. O Fá já é mineiro, já veio de uma cidadezinha pequena. Mas nós que viemos assim de uma cidade grande, até adaptar, até conseguir condições também, né, Fá, para viver, claro. para sobreviver. Então, é difícil. Construir sua casa primeiro, porque a gente tem que ter o nosso espaço bacana, harmonizado, para a gente conseguir colocar o coletivo para funcionar, né? Tem que dormir confortável, pelo menos, senão você não acorda descansado. Porque aqui na roça não é só alegria, não. Tem perrengue, de vez em quando tem que ir correr atrás de mangueira que tá vazando, a emenda tá vazando, a nascente tá 400 metros daqui, e aí tem que ficar olhando a caixa d'água de vez em quando para ver se tá entrando água ou não, tem que limpar a vela, tem que ir lá em cima dar uma olhada na mina também, na nascente. É só correria. É como se morasse no serviço, né? Eu moro no trabalho. E para falar de mangueira, só para vocês terem uma ideia, isso tudo aqui, ó, sobe mangueira. Então é bem complicado a gente falar por que esses 3 anos estava assim com aparência de abandonado. Porque as coisas vão mudando. Então quando saímos daqui, sim, moravam, deixa eu ver, 4 pessoas. E tinha o apoio de quem não mora na questão financeira de, às vezes, se ajuntar para pagar uma roçada, que é o que a gente faz por mês. Mas a vida, vocês sabem que às vezes tomam rumos diferentes. Então, a maioria das pessoas que moravam naquela época, quando saímos, não conseguiram ficar. Um casal e a própria Lê teve que sair daqui para conseguir condições financeiras. Então, quem sabe agora que estamos aqui de novo com esse gás total, com a ajuda e o apoio de vocês, a gente não consegue movimentar e deixar o espaço bem mais fácil de quando a gente sair, poder manter, né? Então essa é a nossa ideia. Aliás, essa semana a gente vai buscar as mudinhas, hein? As árvores que vocês nos ajudaram aí a comprar. Valeu! E agora, vamos subir para a cidade? Bora para a cidade, né? Bora de Correios agora, vou mostrar o Correios para vocês. Se não ficar proseando, o pessoal já desiste antes. Vamos ver, né? Então vamos ver um pouquinho de São Tomé. E acabamos de chegar no correio e está fechado. Acho que fechou para do almoço. Vamos ver. Vai. Segunda, sexta, 12h30 e 5. O correio agora abre que horas? 12h30 abre?
Ah, boa, ali abre 12h30 e vai até as 5. Tá bom. É bom que ganhamos tempo pra imprimir junto um bilhetinho que eu fiz com muito carinho. Vamos ver se dá certo. Vamos atrás de um lugar pra imprimir, então. Bom. Olha só que louco que é, né? É lindo, né? Os muros. A casa de pedra já acompanha o muro. E agora São Tomé tem até um estacionamento aí, ó. Olha que legal. Esse eu não sabia. Massa, massa. E vale a gente falar para vocês, quem não conhece São Tomé, e esse tipo de construção, que aqui, ó, não tem cimento não. É pedra sobre pedra. Olha, de pertinho dá para vocês verem melhor, que é só a sobreposição de pedras, sem nada entre elas. E essas paredes, ela dá um conforto térmico dentro dessas casas de pedra históricas. Dentro é bem fresquinho mesmo. Ó, desde 1932. Essa é a praça da Igreja Matriz, onde a história diz que São Tomé começou ali do ladinho, né? Diz que começou ali do ladinho, ali tem uma gruta. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, só sobre as coisas de São Tomé. Quem ainda não viu, tem da gruta, o primeiro episódio. E tem várias lendas. Vamos contar todas. Então outro dia subimos aqui pra cidade só pra contar os causos. Sim, com certeza. E conseguimos imprimir os agradecimentos que vão junto com os adesivos. Agora bora no mercado. Nesse momento estamos aqui na praça. Ali tá o coreto da cidade. Nos finais de semana aqui fica bem movimentado. Fica a feirinha de artesanato. Tem a feira aos sábados de manhã. Então é bem bacana. Tá aqui a igreja, mais de perto para vocês. Ela é datada de 1785. Tá toda restaurada, assim, tá bonita a fachada. Pronto, missão cumprida, cartinhas já entregues ali, logo na casa de vocês que colaboraram. Agradeço em nome da nossa família Nômade pela restauração, pelo apoio, por toda essa comunidade que incentiva, que a gente fala que é a nossa segunda família no YouTube, que é você que nos assiste. Além disso, de enviar, ganhamos presentinho, mais um presentinho chegando. Tá aqui, ó, da Regina Papini, muito obrigada, agradeço, tô super curiosa pra abrir essa baita embalagem. Tá pesada, gente. Olha que coisinha linda a etiqueta. Natural Organic Produto. Ó, feito no Brasil. Que linda! Bora abrir que eu tô curiosa, mas você aí de casa só vai ver no próximo episódio. Então já garanta, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e compartilha o vídeo. Agora é bora pra roça!